Oi, gente, boa noite. Olha, a Grace quer ser artista aqui na minha, na sua, na nossa Cada Face. Vamos dizer que é um entretenimento, uma festa. Claro que é uma festa onde tem um, dois, tem milhares. Assim como na casa, ou no caso, falar de Jesus Cristo. Onde tem meu nome, fala de mim, estarei ali. E nesse caso especial, esse rapaz que vai ser meu entrevistado de hoje, ele tem uma história dele para contar. Porque a Grace quer ser artista, tem muitas histórias para contar. Mas eu, Grace, não quero passar isso para você. Dividir. Eu quero que o próprio personagem da sua vida, da própria história, chegue aqui na nossa casa com muito carinho e respeito, obviamente, e conte para você de algumas coisas que de repente, parece comigo, tem tudo a ver, minha vida foi assim, aí eu passei por isso. Não é para vitimizar ninguém, não é para tratá-lo como coitado, e nem você também, mas é mais uma história. Isso são situações relevantes que dá para você ouvir e acompanhar. E antes de eu começar esse trabalho novo, porque a Grace está trabalhando muito, sábado, domingo, feriado, Natal, Carnaval. Então o que acontece? Eu quero já pedir desculpa a todos os meus grecianos, grecianos mirim, todos que me acompanham. Também diretamente ao Flávio Presley, que eu estive ontem nessa casa maravilhosa que é o Puppet, aí perto da Imperador, enfim, uma casa muito gostosa, que o proprietário chama-se Jefferson. Vá para lá curtir, depois eu vou dar mais um grau para essa empresa maravilhosa, para essa empreitada do Jefferson. Acredito que de repente não precisa de tanto merchandising, mas é merecido e ele merece realmente. Então me desculpe por ontem não ter ficado até o fim do show, não ter trabalhado como, sabe, uma grande profissional, que eu digo que eu sou uma profissional, mas eu não fui tão profissional. Então me desculpem e vou para a historinha já desse elemento que não é elemento X, que ele está aniversariando hoje. Eu vou dizer, aniversariando, não tem corte, vocês sabem como que é a vida da Grace quer ser artista. Aqui nós temos 3 personagens nessa novela real, que é a não protagonista, mas faz parte também, que se chama Bruna. Linda Bruna. E temos uma outra personagem grata, maravilhosa, da cor da Grace, olha que bonita, que se chama Josete. E tem um filho da Josete também, jovem, porque para a mãe os filhos podem ser de uma idade mais alta, elevada, maiores de idade, mas são filhinhos. E esse filhinho da Josete chama-se Diego. E ele tem uma voz, gente, que eu não vou imitar para ficar bem, para ter travessão, né? Ele poderia ser barítono. E temos um aniversariante que ele vai dividir essa história com vocês hoje. E eu não vou tomar muito tempo de vocês não, eu vou ver se eu fico mais caladinha para vocês se entrarem na história dele. É um momento de felicidade, ele está aniversariando hoje, é um momento super especial. Mas eu quero que ele divida algo profundo com vocês que vai ser interessante. Nominho do aniversariante? Rodrigo, vamos lá, vamos conversar, dialogar. Em pé você prefere se sentar? Boa noite. Seu Pedro, Olá, seu Pedro. Pode ser Vamos lá. em pé mesmo. Pode ser em pé mesmo? Então vamos lá, Rodrigo. Você é de onde? Nasceu onde, Rodrigo? Eu nasci em Suzano. Você é de origem da cidade de Suzano, Suzano. no município de São Paulo. Então, nesse município ou é estado de São Paulo ainda, no geral? É município, né? É um município. E papai e mamãe é de onde, meu anjo? Meu pai e minha mãe também é de Suzano. Também são de Suzano. Suzano. Mas eles foram para Suzano ou nasceram em Suzano, assim como você? Nasceram em Suzano, que nem eu nasci em Suzano também. Tá bom. E conta um pouquinho da sua história para os meus grecianos mirins de boa idade e todas as pessoas que estão lá do outro lado, que vão ouvir sua história, não só aqui na minha, na sua, na nossa Cada Face, como também na nossa casa vizinha, irmã, YouTube. Conte um pouquinho para os grecianos sobre o seu relato. Você nasceu em Suzano e foi para onde? Continuou em Suzano? Ou quanto tempo você ficou em Suzano? Eu fiquei 25 anos em Suzano, num lugar chamado Sete Cruzes. Esse seu papai e mamãe que você diz que é papai e mamãe, é seu pai e mãe realmente ou são pais adotivos? Eles são pais adotivos. E como eles se tornaram seus pais adotivos? Porque minha mãe foi para me ter no hospital, ela queria me abortar. Aí a enfermeira viu e chamou o médico, tudo, e teve o parto. Aí a minha mãe mesmo que me teve, quando eu nasci, ela pegou e falou: eu não quero essa praga não, essa peste não. Ela falou desta forma? Falou desta forma. Aí pegou e falou pra minha mãe que me criou, a
Mariluz. Falou, Baiana, chamava de Baiana. Toma, Baiana, essa desgraça, que eu não quero essa desgraça. Pra senhora cuidar. Aí minha mãe cuidou de mim. E depois, quando ela faleceu, eu cuidei do meu pai, porque meu pai ficou cego. Qual o nome do seu pai? O nome do meu pai é João Demival Calixto. Ele diz pai, que são pais adotivos, como se fosse pai dele carnal. E você tem mais irmãos? Tem sim, tem um meu irmão adotivo que chama Mauro, Marta, Helena, Maria e Mauro. No caso, esses seus irmãos, que no caso você é adotivo, eles são os filhos dos seus pais adotivos, correto? Sim. Ok. E de lá pra cá, qual o contratempo que você teve com a vida, que nós conversamos um pouquinho nos bastidores, que você ficou na rua por 9 meses, por que você ficou tão tempo fora? Mas antes de chegar nessa fala, de você ter passado 9 meses fora, sem residência e por aí afora, o relento ao céu aberto, diga para os meus igrecianos a sua situação em relação ao seu pai ter prestado serviço para uma empresa, morando lá enquanto útil, né, braços útil, servidor. Sim. E após sua morte, o que houve com vocês? Então, a minha mãe, ela faleceu, pediu para me cuidar do meu pai, que meu pai era cego. Aí eu cuidei do meu pai 3 anos, aí depois, após 3 anos, ele faleceu. Aí eu pedi para o dono da casa me dar serviço onde ele trabalhava. Aí o dono da casa falou que era melhor derrubar a casa do que dar a casa para morar e trabalhar lá na firma. E quantos anos seu pai serviu essa empresa a esse patrão? Quantos anos de vida ele deu para esse patrão, para que ele fizesse isso para você ou com seus irmãos ou com quem estivesse na casa após a morte do seu pai? Quantos anos seu pai serviu essa empresa? 15 anos. 15 anos. 15 anos da vida dele. Assim que ele veio a óbito, não passou muito tempo, ele pediu que você se retirasse e que tombaria a casa, que ali você não poderia mais ficar, porque não teria mais serviços prestados, não é? Isso. E o que você faz hoje da sua vida? Não, vamos antes de o que você faz hoje na sua vida. Por que você ficou esses 9 meses perambulando cidade afora? Então, antigamente de eu ir para a rua, eu trabalhava em pesqueiro. Primeiramente trabalhei no pesqueiro Vale Verde, aí depois do pesqueiro Vale Verde trabalhei no Santa Luzia, aí depois do Santa Luzia trabalhei no Alfa, pesqueiro Alfa, aí depois do pesqueiro Alfa eu trabalhei no pesqueiro Paraíso, em Casa Branca, Suzano. Aí depois eu não consegui mais emprego, depois que fui mandado embora, aí fiquei na rua. Muito tempo, uns 9 meses eu fiquei bastante tempo, 9 meses é quase um ano, né? Que o ano tem 12 meses, falta um pouco para terminantemente fazer um ano. E aonde que seus irmãos entram nessa história de não ter ou não estar com você em comunhão? Vocês não se dão bem, cada um na sua? Como que funciona? Então, a história funciona assim. O meu pai, na época que o meu pai tinha os meus irmãos, eles não tinham a mordomia que eu tinha de ter as coisas, de ter videogame, de ter televisão, DVD, de ter roupa boa, de ter fartura de comida. Meus irmãos passaram muita fome com meu pai e eles ficou revoltados com isso, de não ter na época o que eu tive. Então, por esse motivo, eles decidiram terminantemente, sem dó nem piedade, se isolarem como se realmente você não fosse irmão dele, por pai e por mãe, já que você foi um jovem adotado por inúmeras situações negativas que você já havia passado. Você acha que foi esse o grande motivo? Foi por eu ter tudo e eles não ter nada. Mas hoje eles estão bem adultos, casados, cada um com a sua casa, e mesmo assim vocês não têm uma ação em união em relação a irmãos? Não, eles não ligam pra mim. Tanto que eu fui 2 vezes na casa do meu irmão e meu irmão me rejeitou. Aí eu falei pra ele, eu não venho mais aqui, eu não fui mais. E sua irmã, ela fez o mesmo com você? Foi a mesma ação? Foi a mesma coisa, a Lena e a Marta. Então, a Maria não, porque a Maria ela mora lá em Pindamonhangaba. E o que você tem em reflexão para dizer para as pessoas que têm irmãos e viveram ou vivem a mesma instância que você vive, que você teve pai, mãe, aí teve sua situação de nascimento, aí você teve os seus pais de coração e de carne, né, que te adotaram,
O que você diz em relação aos filhos, aos irmãos que não se unem, não se dão? O que você tem a dizer em relação a isso, a não união dos irmãos? Então, às vezes é muita hipocrisia, né, dos irmãos, né? Saber que nunca teve nada e eles se ter, né? Entendeu? E como teve o pai e a mãe que te favorecesse mais, porque os meios não justificam o fim, né? Porque a sua história, a sua realidade reflete tantas outras de irmãos que se deram bem, irmãos que crescem brincando, dormem juntos, tomam banho, é uma infância unificada muito forte e o sangue grita muito, não no seu caso, mas no caso dos irmãos, de pais com mães, enfim. E por que toda essa separação, essa ideologia de saber cada um por si, eu tenho minha família, você tem a sua, problema seu se você estiver na rua, é bem por aí, não é? É bem por aí, quando eu estava na rua ninguém quis me ajudar. Aí eu fiquei 5 meses em Suzano, aí depois eu fui trabalhar no pesqueiro, aí depois me mandaram embora de novo, aí eu fiquei mais 4 meses na rua. Aí naquela noite que eu não estava conseguindo dormir, eu falei para Deus, eu estou cansado de viver na rua. Queria que o Senhor enviasse uma pessoa, pode ser quem for, a pessoa quem for, eu vou embora com essa pessoa. Mas você aí, falou nesse com dia, Deus no pensamento ou de coração, como você está falando agora, com todos os grecianos? Como foi sua fala com o Pai? Eu orei em pensamento, fechei os olhos e orei em pensamento, pedi para Deus enviar uma pessoa. Aí Deus enviou a Bruna. Antes da Bruna, você não teve ninguém? Antes da Bruna, uma parceira, uma pessoa que você tenha gostado, uma primeira namorada, uma suposta mãe de um filho seu? E me diga, você já namorou por diversas vezes, porque nós jovens namoramos muito, etc. Você já foi noivo? Não, nunca fui noivo, mas eu tinha uma namorada chamada Marta. Nós ficamos apenas 1 mês, porque quando ela bebia, ela me traía muito. Aí eu tive que mandar ela embora de casa. Eita, Marta, Marta, Marta. E após a Marta, você não teve mais nenhum envolvimento com outra mulher? Sim, conheci a Maricela em Suzano, ficamos 1 ano, mas parece que ela não gostava de mim, não gostava de pegar na minha mão, não gostava de ir pro shopping comigo, nunca foi na minha casa, só eu que ia na casa dela. Aí eu falei pra minha mãe, eu vou terminar, mãe. Aí eu peguei e terminei. E você não tem filhos? Não tenho filhos. Você gostaria de ter filhos? Prefere não? Ou esse assunto não te compete no momento? No momento não. Então tá certo. Com que idade você conheceu a Bruna? Eu tinha, deixa eu ver, se não me falha a memória, estava com 29 anos. Acho que 29 anos. 29 para 30. E afirmativamente você diz que você falou com o Papai Jesus que você precisava de uma companhia, uma companheira, uma pessoa para somar, e no caso veio a Bruna. Isso. Certo? A Bruna. E aonde foi que você conheceu a Bruna? Então, eu estava lá embaixo do viaduto, orei em pensamento para Deus, falei, Deus, meu Deus, me envia uma pessoa para mim sair da rua, que eu não aguento mais ficar na rua, pode ser quem for. Aí quando eu olhei, a Bruna estava lá embaixo do viaduto. Aí eu chamei ela, a gente conversamos, tudo. Aí ela pegou e falou, vamos embora pra minha casa? Eu falei, vamos. Aí só peguei só a minha coberta e fui embora com ela. Tô com ela 7 anos já. E nessa época, 7 anos atrás, aonde morava a Bruna? A Bruna morava no Colorado, Suzano. E de imediato, assim que você pediu ao Senhor, começou bem, claro que você falou com o papai em pensamento e ele te ouviu. De repente, foi de imediato ou passou alguns dias ou alguns meses? Foi de imediato. Foi de imediato? Foi. O trabalhar de Jesus Cristo, de Deus na sua vida, foi em quanto tempo ao seu pedido? 2 dias, 1 semana, 10 dias? No mesmo dia que eu pedi, ele me arrumou uma companheira para mim. Então vou dar um corte aqui com o meu convidado, que se chama? Rodrigo. Com o Rodrigo, por quê? Verdadeiramente como ser humano, e o Rodrigo também como homem e ser humano, um ser criado por Deus, somos semelhanças do Pai. Ele clamou ao Pai e pediu, não veio depois de 5 dias, depois de 1 mês, depois de 7 meses, que realmente é o tempo do Pai. Mas nessa situação ele já vinha estando com situações negativas e na rua há mais um pouquinho, beirando a 9 meses, e ele clamou ao Pai.
E de repentemente, não acredito que tenha sido no mesmo dia ou no dia seguinte, Jesus enviou um ser, uma pessoa, um ser humano que o completasse para a sua necessidade. Ô Grecianos, eu quero que você preste atenção na minha fala. Não é papo ou conversa de homem com homem, mulher com mulher. Estou falando de uma companhia, um ser humano, um braço amigo. Ele estava necessitado dessa pessoa que fosse sua companheira ou que fosse um companheiro amigo que estendesse a mão para ele. Eu quero que vocês foquem nisso. Não na situação de homossexualismo, porque é gay, menos gay, mais gay, e sim na humanidade, porque aí teve uma humanidade que essa pessoa Bruna o conheceu naquele dia e abriu seu coração e seu espírito, porque tanto ele foi e é uma pessoa boa, como ele podia ser uma pessoa má. E ela, o levando para casa, eu não estaria aqui fazendo entrevista hoje e ela estaria morta. Então, tudo por um caminho do Senhor. E eu vou aproveitar e conversar mais com ele, para que senão daqui a pouco comece que nem o louro mané e toma o espaço dele. Vamos lá. Então, assim que você conheceu a Bruna, ela levou para sua casa, ela levou você para a casa dela. E aonde ficava a moradia da Bruna nessa época? Ficava no Colorado, em Suzano. Aí quando foi no outro dia de manhã, ela apresentou a mãe dela para mim. A mãe dela gostou de mim, falou que ela tinha 3 filhos e eu era o 4º filho dela. A minha sogra. Qual o nome da sua sogra? Dionísia Rodrigues da Silva. Sua sogra não se encontra mais entre nós, né? Não, ela está descansando no braço do pai. E uma pergunta, eu estou sendo aquela coisa de repórter bem malvada, a pergunta que não quer calar. E você se dá bem com os irmãos da Bruna? Sim, se dou bem com Douglas, Mariano Dias e com o Caio. É incrível, né? Porque não são seus consanguíneos, nem irmãos de criação, e você se dá bem. De repentemente, no fator real, que seria para ser o contrário, mesmo com seus irmãos de criação, você menos fala, pouco fala, não tem convivência alguma, né? Não. E vou deixar você mais à vontade. Fala alguma coisa a mais, que eu não faço alguma pergunta referente a esse dia especial que você está aniversariando, que eu digo assim, a gente completa a idade dia X, ano X, certo? Certo. Mas é retroativo, nós estamos em 2024, então você está comemorando o seu dia de vida, de estar vivo, o ano todinho que você passou no decorrente de 2023. E esse 2024, daqui para frente, você tem um ano de sobrevida e de vida que o sopro do Pai lhe dará. Que aí em 2025 você fará a idade, agradecendo o ano todo que você passou em vida, com vida mesmo com percalços, doenças, etc. Você concorda com a minha fala? Concordo, sim. Então, o que você tem para dizer para os aniversariantes do outro lado, que estão vivos, com saúde, em relação ao agradecimento ao Pai e à existência dele? Porque seu simples pedido, que parece que foi simples, mas foi um pedido de coração, você foi atendido. O que você tem para falar para as outras pessoas que estão com pouca religiosidade, me perdoe, grecianos, aquela pessoa que é religiosa ou pouco religiosa, que não tem mais Deus no coração ou não acredita em nada. Ah, Deus balela, que Deus coisa nenhuma, eu não acredito em nada, tá pior que os ateus, porque tem ateus que eles são ateus e dizem que são ateus, mas algumas pessoas não são ateus ou ateístas, mas não creem no ser maior. O que você tem para dizer em relação a esse ser supremo que atendeu o seu pedido? Então, eu desejo que todos os aniversariantes tenha primeiramente fé em Deus e agradeça a Deus por estar vivo e por comemorar o aniversário e ser humilde com todo mundo, ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa legal. O que importa é honestidade, né? Honestidade é tudo, né? E o que você gostaria hoje, que de repente, vamos dizer que é impossível, mas para Deus não é de nos fazer esse bem-estar, o que você queria ganhar hoje? Eu queria ganhar hoje bastante saúde. Bastante saúde. E tem algum estado ou país que você gostaria de conhecer? Sim, eu gostaria de conhecer o Japão. Por que você gostaria de conhecer o Japão? Curiosidade para ver como é que é o Japão. Olha, e qual tipo de alimento que você não gosta e qual tipo de alimento que você gosta mais? Eu gosto de arroz, feijão, carne de vaca, carne de frango. É um trivial à la carte, né, da comunidade. Isso. Então, gente, é isso. Olha, eu fiz perguntinha
Parece ser boba, mas você conhece. Eu estava com a professora de filosofia, que filosofar é você pensar e etc. Quando a professora. Quer falar mais alguma coisa? Não. Ele não quer falar mais agora, mas eu pergunto que eu sou abusada. Imagina, que eu não falo mais que a boca. A professora de filosofia, ela manda algumas perguntinhas e a resposta que você dá para o seu professor de filosofia é o seu ser. Ela consegue sorrir e imaginar, nossa, fulano é assim, é isso mesmo que você queria? Desse jeito você pensa? É. Então a filosofia do mundo e da vida das pessoas é o quê? Que a gente esteja bem consigo mesmo, conosco, com o próximo. Infelizmente, o caso do Rodrigo é um, o meu é outro, e de outras pessoas são outros, do que naquele fator que nós não estamos com os nossos irmãos consanguíneos, e sim com os irmãos arredores que o Papai do Céu nos arruma, ele nos ajeita para que a gente se aconchegue para não ficar só. Porque quando perdemos o nosso consanguíneo, esse sangue aqui, essa raiz está aqui dentro da minha perna, do meu braço, que é o irmão, que é meu irmão, do meu pai com a minha mãe, e a gente não se dá, ou o filho com a filha, mas Deus vai apaziguando e com o tempo do Pai, tudo vai ficando no seu lugar, porque tantas coisas passamos, tantas coisas o Pai passa, a mãe passa, os filhos passam, e eu vou contar uma coisinha para vocês, gente, não é mimimi, os pais não aceitam que os filhos têm individualidade, eles não têm dualidade, eles têm individualidade. Como assim, Grace? Eu, minha esposa, e minha esposa falou que não é para mim na casa do Senhor. Minha mulher falou que é para mim não falar com você. Ai, meu marido não gosta do fulano, não gosta do meu irmão, então eu não vou. Vocês entenderam como que é a vida? A vida como ela é, não vai ser diferente. Piorar não piora, mas não melhora. Então nós temos que aceitar e conviver com isso. Algumas situações pregressas e regressas, do filho sair de casa ou da filha, bom se sair bem, sair em vida, para depois quando vier visitar a mamãe ou o papai, ver, nossa, que burrice que eu fiz, por que eu não fiquei aqui atrás de barranco? Claro que a mãe de repente quer arrancar o cabelo, ou quer arrancar o nariz fora, arrancar a orelha, ficar no brinco, o filho que não é para fazer tatuagem, um garoto, que você é homem, os Montreal não, os Santos não, você está desonrando a família, não põe brinco, um brinco não faz um homem, e a tatuagem não faz o ser humano, porque a tatuagem é um particular de cada um, e tem uma situação, um córtex na gente aqui, um córtex, uma veiazinha em todos os seres humanos, que quando se faz uma tatuagem, se faz duas, se faz três, infelizmente existe córtex cerebral, só que eles vão vir na TV e falar para vocês isso. Um travesti, um transmulher, ou uma pessoa que não tiver um equilíbrio psicológico, ela vai pôr 1 litro, um copo de seios, de mama, de peito, e ela não vai se contentar, vai querer mais e mais, tá? É errado até estar o nome falar sobre Michael Jackson. Michael Jackson estava infeliz com a cor dele, ou talvez não. A desculpa é que ele tinha vitiligo. Quem tem ouvido ouve, quem tem boca fala. Então a história dele é essa, que ele tinha vitiligo, ele tinha que tratar da pele, que pelo amor de Deus, mentir pra lá, e eu não vou ser hipócrita de falar que ele tinha vitiligo, que não tinha vitiligo, coisa nenhuma. Depois ele adquiriu, ok, mas o problema dele era se igualar, se adentrar naquela situação, que falava, você não pode, peraí que eu vou ficar igual vocês, vou ficar no mesmo patamar, mas ele não precisava, mas é outra história. E ele tinha um problema neural também, que ele estava insatisfeito, vocês sabem todas as histórias do Michael, sabe toda a realidade que ele viveu, e algumas pessoas profundas que conviveram com ele, sabiam e souberam como era o corpo de Michael Jackson, o rosto, ele na sua intimidade sem camisa. Grace, quer ser artista? Sim, só não vou me aprofundar porque tem aquelas coisas de processo, que pode isso, que não pode aquilo. Então sei até onde eu estou indo, o que eu posso falar sobre Michael Jackson, o que eu não posso falar sobre Michael Jackson, que há aquelas boas línguas nossas que diz que ele está vivo, né, gente? Você pode morrer e estar lindamente em Miami, numa ilha aí sua, bem guardadinha. Mas daí foi bem de cada um. A teoria, né, é uma conspiração que não é minha. Eu estou pouco preocupado se o Michael Jackson está vivo, se ele faleceu, se realmente ele faleceu, está aqui conosco. Ele teve um tempo aqui, não quis mais, ou não deu errado, foi embora. E aquele advogado dele, o médico, que se lascou, né? Então eu vou pedir para o nosso lindo aqui aniversariante falar tchau para vocês, porque eu estou falando mais que ele já, tomando espaço do aniversariante. E pode dar um oi, um tchau, falar que nem o Teletubbies, e eu vou deixar uma fala para você. Então, eu vou me despedindo daqui, e muito obrigado por ter escutado a Grace e escutado eu.
Muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Olha que chique. Olha, isso é a igreja, que a igreja fala mais que aniversariante. Eu vou perguntar de novo o nominho dos nossos companheiros que aqui estiveram, aqui estão conosco, para a gente se despedir. E se essa convidada que está aqui quiser falar alguma coisa também, essa é uma janela para fala minha, sua, de todos que querem estar com a igreja e querem ser ativos. Olha que eu estou bem longe de casa, ainda vou para casa hoje, mas eu quero trazer para vocês esses conteúdos. Há algumas coisas mais, mas como eu não combino nada, não escrevo nada, não tem script, é tudo assim, ó. E a história dele é uma história bem profunda. Quando ele estava para nascer, a mãe dele ia pôr ele no vaso sanitário. E a mãe dele de criação viu, por intermédio de algum anjo, ela foi tocar e falou, olha, a mulher ela tá quer abortar um filho, ele está aqui contando essa história para vocês. Mais uma história, Grace, mais uma história. Todo mundo tem essa história, é isso que a Grace quer. A Grace não quer chegar aqui e contar a história de vocês. Vocês mesmos podem vir aqui contar. Caso queiram aparecer, porque quando eu faço uma entrevista ou alguma imagem, eu questiono se a pessoa quer aparecer ou não, porque tem direito de imagem, isso aqui. Então, se a pessoa não quer, nem me aproximo. Tá bom? Então, a minha turminha querida vai falar, Tiago, também daqui a pouco vou ter que pegar o gueto, né, a rua, caminhada e chegar em casa. Verdade. Tchau, um abraço, um beijo, fica com Deus. E sempre a gente vai contar minha história também um dia. Olha, gente, se prepara que eu vou atrás da casa dela, eu sou abusada. No meu aniversário eu vou contar minha história de vida. Com certeza. Então, se você vai fazer aniversário, teve sua festa, seu evento, quer contar antes, conta, quer contar durante ou depois. Ah, gente, mas é um momento de festa, vamos comer bolo. Eu vou mostrar a mesa, antes de mostrar o filhinho dela. E tem um senhor ali que também ele vai se apresentar para vocês, tá? É o planeta inteiro vendo a Grace que ela ser abusada. Olha, um bolinho lindo, maravilhoso aqui de uva no coco. Os refrigerantes, você sabe, os empresários não vão me dar nada, então não vou mostrar muito não, porque tem a marca aqui e eu não estou recebendo merchandising, tá? Ah, o jabá, que jabá é esse? Olha, aqui tem outro bolinho maravilhoso, dá para me mostrar os lanchinhos, salgadinhos, todo mimo, assim, de coração. A simplicidade se torna a riqueza do ser humano, tá, gente? Eu poderia estar num evento de luxo, no evento do da IBB, na prima da Xuxa. Ah, esse nunca poderia estar lá, mas eu estou aqui. Mas eu posso estar lá também para mostrar para vocês um todo, porque a Grace está aqui e está acolá, tá? Então vamos dar o filho dela que vai se despedir. Tchau. Estou podendo. O nome do despedido? Iego. O Iego, gente, a voz do Iego, pelo amor de Deus. Ô, gravadora, chama ele aí para fazer uma ópera linda. Qual o nome do senhor? José Pedro. O José Pedro é proprietário daqui, né? Da casa, né? Olha que maravilhoso. Muito obrigado, José Pedro. Tudo de bom, valeu. Então, olha, com a permissão do proprietário da casa, eu toda abusada entrando nos lares das... Eu não digo nem a ZL, que eu não sei se aqui é Zona Leste, mas eu acho que não tenho certeza que ainda é Zona Leste. Eu sei que tô... É Zona Leste? Bem no fundo, eu tô bem no fundão da Zona Leste, né? Gente, aqui tem os morros, boi, umas vacas, mais do puro, mas eu tô na Zona Leste. Então agradeço a todas as pessoas que confiam na Grace Quero Ser Artista, em você aí do outro lado que acompanha. Eu fiquei um pouco envergonhada ontem por não ter terminado o show, mas quem sabe da próxima vez eu vou até o fim, porque tudo tem que ter o começo, meio e fim. Eu vou parar aqui de falar que eu vou comer um pedacinho de bolo pro aniversariante. Olha que abuso, eu tô pedindo pra ele cantar parabéns. Ai, me perdoe, mas eu sou ordinária mesmo. Então, felicidade, paz, amor, Jesus no coração, fé. Fé, porque se você está 9 meses na rua, que você está 1 ano e pouco menos, clame ao Pai, Ele virá até ti, tá bom? Isso não é demagogia não, é realidade, tá? Quem tem boca fala, você tem ouvido ouve. Se você quer, ai balela dessa, não quero saber, é o que eu estou falando, é o que eu sinto. Eu sinto a força do Senhor maior, Ele tenha dito, se você pedir com fé, você receberá. Beijos a todos. Amo vocês, hein? Grace Quero Ser Artista. Olha, tô tão comportadinha. Eu já dancei um pouquinho, depois eu solto pra vocês, tá? Beijos.